Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Nós vamos falar da família biológica e da família espiritual. Por quê? Quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus nos grupos de crescimento e agora? Eu aceitei Jesus e agora? O que eu faço? Ela precisa ser inserida na família espiritual. Amém? Então nós vamos trabalhar esses 2 meses na família espiritual, na família biológica, quais são os papéis, né? Como que nós vamos inserir essa pessoa que aceitou Jesus Cristo, através do evangelismo, através da libertação. Agora nós vamos levá-la à pia batismal e trazê-la e apresentar o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós fechamos esse primeiro ciclo do primeiro semestre de 2022. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje eu quero falar alguma coisa a respeito do Senhor Consolador. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Haveria muitas coisas, tenho certeza, não somente da minha parte, mas de parte de irmãos e pastores, para ministrar sobre batalha espiritual. Nós não dessecamos o texto, longe disso. Muito raso esses 2 meses, tinha muita coisa para ser dita, muita coisa, né? Nós poderíamos aí aprofundar o poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos aprofundar a batalha espiritual, no qual todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo dela. Nós poderíamos aprofundar no sangue de Cristo, né? Nós poderíamos nos aprofundar na paz que Ele nos dá, e a Bíblia diz, na paz que Ele nos dá, não é a paz que o mundo dá. Então o mundo dá uma paz, mas só que essa paz é uma paz enganadora. Que paz é essa que o mundo dá, que Deus não dá, Ele dá uma paz diferente? Nós poderíamos nos aprofundar na batalha espiritual. Nós poderíamos falar também sobre ponto de contato. Quantos pontos de contato que as pessoas estão trabalhando dentro mesmo das igrejas? São pontos de contato. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não precisa ficar levando rosa para casa, você não precisa levar tijolinho para sua casa, água ungida para sua casa, óleo ungido para sua casa. Isso não existe. O óleo é para ungir, segundo a palavra de Deus no livro de Timóteo, não é? Ele não é ungido, ele é para levantar ministérios. Então há uma inversão de verbalização, e isso traz um engano. E uma das piores coisas que tem é a pessoa ser ensinada errada. É isso que o diabo quer, que se as pessoas sejam ensinadas erradas, são ignorantes na matéria. Se são ignorantes na matéria, como é que você vai entrar numa batalha? Entra errado. Ponto de contato, né? Então, quantos pontos de contato você poderia pegar no texto aqui? Acã. O que é um ponto de contato? Ponto de contato é tudo aquilo que você leva para a sua casa que tem uma conotação espiritual maligna. Então, lá, vocês sabem disso, são conhecedores das Escrituras. Acã vai lá na batalha de Jericó, tira a prata, tira o ouro, tira a capa babilônica, leva, esconde lá no meio da tenda, traz a maldição. 30 soldados morrem na batalha de Ai por causa disso. Olha o que é ponto de contato. Pessoas morreram por causa disso, perderam sua vida, porque a impureza, o pecado entrou. Deixa eu te falar uma coisa bem simples. Será que você tem ponto de contato na sua carteira? Sim ou não? Não. Você não tem ponto de contato na sua carteira? Então eu vou te falar. Tem muita gente, muito crente, que tem ponto de contato na carteira. Porque a questão não é o objeto, é o que significa o objeto, é o que traz o objeto, é para o qual foi consagrado o objeto. Em qual sentido? Tem pessoas que andam na carteira com uma nota de $1, $5, $10, para chamar mais. É claro que isso é uma cédula, e não há pecado nenhum na cédula, na questão, no valor. Mas quando você coloca com o coração e diz, isso aqui é para chamar mais, opa, ponto de contato. É sutil a coisa, é muito sutil. Nós poderíamos também, na batalha espiritual, falar sobre mensagens subliminares.
né? Quantas músicas nós poderíamos ter citadas aqui, né? E tantas outras coisas, peças teatrais, com mensagens subliminares, né? Caveira aparecendo, né? Em certos pontos nós podemos ter trazido aqui, né? Para mostrar para vocês como é sutil a situação. Música, né? Música com mensagens que venha a te levar a você para um caminho errado. Agora, não sei quantos aí já conhecem, está muito nítido, isso aí é desde 1800 e pouco. Eu não me aprofundei nessa matéria, mas eu quero estudar essa semana, não é? A questão da música que está sendo passada, né, no YouTube para os adolescentes. Ok? Não sei quantos já ouviram falar disso. Alguém já ouviu aqui? Vamos lá, o Jorge. Mais ninguém? Já ouviu? Que é como se fosse cocaína, maconha, entra, ok? Na música. Isso é coisa antiga, irmãos. Só que agora a frequência foi mudada para trazer prazer e prender a pessoa, né? Então você vê lá, e só funciona com o fone de ouvido, tá? Porque a frequência tem que pegar as ondas cerebrais. Então, para muitas pessoas isso é bobagem, besteira. Até o momento que vê um filho, um adolescente, uma criança, né, viciada, e fala: o que é isso? É diabo? Irmão, você que deixou entrar. Então, a ignorância nunca foi uma virtude. A ignorância, que eu digo, não é a pessoa, né, extravasar o seu sentimento. A ignorância é em matéria. A ignorância no conhecimento. A ignorância no saber. É disso que nós estamos falando. Então, muita coisa poderia ser dita e nós podemos aí trabalhar em outros momentos na questão da batalha espiritual. Mas, como nós vamos encerrar hoje, também poderíamos falar a respeito, né, dos espíritos caídos e tantas outras coisas que nós poderíamos estar entrando aqui, mas não teve tempo para tudo isso. Nós vamos encerrar hoje para tomarmos uma nova direção na próxima semana, esses 2 meses que vêm aí pela frente. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar de tribulação. O apóstolo Paulo escreveu 1/4 das Escrituras. 1/4 das Escrituras. Um homem, não tem nem o que falar, um homem extremamente usado pelo Espírito Santo. Em todo sentido, chamado, se converteu, né, e Deus tratou com ele, e através da vida dele, inspirado pelo Espírito Santo, 1/4 das Escrituras, ele está dizendo assim, teve batalhas na minha vida, que eu desejei a morte, tribulações, que Deus trouxe o consolo ao meu coração, não porque só eu saí daquele momento, me trazer refrigério, é para que eu pudesse fazer isso a outras pessoas. Assim como ele me consolou, assim como ele me curou, assim como ele me fortaleceu, assim como ele me libertou, eu tenho que fazer isso a outras pessoas, canais desobstruídos. Esse é o grande projeto de Deus. Então, lá no livro de Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, Cris, só me ajuda aqui, eu quero fazer essa leitura com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, 6, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, a nossa pessoa, o nosso ser não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus sempre levanta alguém para, trazer paz, trazer tranquilidade ao nosso coração, trazer confiança. Essa é a garantia do cristão. Porque ele não diz assim, você não vai ter tribulação, você não vai ter momentos difíceis, você não vai ter afrontas, você não vai ter pessoas que podem montar armadilha contra você, palavras pejorativas contra você, mentiras, enfim. Está cheio de coisas que a Bíblia fala, Mateus capítulo de número 5, nas bem-aventuranças, se alguém falar alguma inverdade contra vós, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então isso vai acontecer, a Bíblia relata isso, nós estamos sujeitos a esses momentos difíceis na nossa vida. Agora, qual é a diferença que Paulo traz a nós?
Deus vai nos consolar nesse momento. Deus vai nos fortalecer nesse momento. Nós vamos ter batalhas espirituais, batalha na carne, batalha no coração, batalha na mente, mas Deus é conosco por todo o tempo, e em todo o tempo Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar o escape, Ele vai estar conosco. Comentava com o casal, Ele não vai nos livrar mas vai nos livrar Ele não vai nos tirar da fornalha, mas Ele vai estar conosco na fornalha, ali nos trazendo paz ao nosso coração, trazendo cautela ao nosso coração, confiança, trazendo confiança nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, nós fechamos esse momento de ministrações de batalha espiritual, dizendo assim, olha, há um Deus que nos consola. E esses momentos de consolo, muitas vezes Ele vai levantar alguém, em algum momento, uma pessoa, não é? Para trazer uma palavra de vitória, uma palavra de fortalecimento. Esse é o contexto que nós trazemos para nós hoje aqui. Você não está sozinho, não é? Então, muitas vezes, o que acontece com a sua vida, em momentos distintos da sua vida, em áreas distintas da sua vida, mas pastor, eu não merecia isso. Irmão, eu sei disso. Mas Ele quer te transformar mais forte, para você não ser um cristão frouxo. Não é que a permissividade dele é para que você sofra. Não é isso. Qual é o pai que quer ver um filho sofrer? Não é isso. Nenhum pai gostaria de ver um filho ou uma filha sofrendo, chorando, angustiada. Não é isso. Mas o pecado, o reflexo do pecado nos faz, muitas vezes, fazer escolhas da nossa vida que trazem prejuízos. Reflexo do pecado, de escolha, nos faz passar por caminhos difíceis, mas a garantia do cristão é que Deus é conosco por todo o tempo. Amém ou amém? Ok? Então, o Senhor, Ele vai nos encorajar em que sentido? Primeiro, Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres andar. Então, qualquer caminho, seja aonde for, se você está na direção de Deus, na palavra do Senhor, Deus te deu uma direção, Deus te deu uma palavra, quer seja no casamento, na criação de filho, no trabalho, espiritualmente falando, em qualquer lugar, se Deus te deu essa palavra, você tem convicção que você está fazendo a vontade de Deus, querido, Ele está dizendo, esforça. Por quê? Porque muita gente não quer se esforçar. Para Ele falar para Josué, esforça-te, é porque Josué estava abatido. A confiança dele estava em quem? Moisés. Mas Deus fala, Moisés, agora é bom, agora é contigo. Esforça, rapaz, levanta a cabeça, acabou. Agora é sua vez, você vai ter que se levantar, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear, você vai ter que vencer, é você. Ele cumpriu o papel dele no propósito, no meu propósito, diz o Senhor, ele já cumpriu, agora é você. Então ele diz, esforça-te, porque ele estava contando com outra pessoa. Tem bom ânimo, faça com alegria. A pior coisa que tem é você trabalhar com gente sisuda, triste, abatida, amargurada. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Então o Senhor, quando estava falando com Josué, Ele estava trazendo consolo, porque Josué recebeu uma notícia, Moisés morreu. E Ele está dizendo, esforço, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, serei com vocês. Assim como que eu fui com Israel, serei com essa igreja. Assim como eu fui nos primórdios, serei nos dias de hoje. Esforça-te, levanta, acredita, vamos para frente. Sabe esse encorajamento? Esse consolo, o consolo do Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Esse consolador é uma palavra que traz a tradução dela, se colocar do lado para encorajar a pessoa. É isso que significa o consolador, do Espírito Santo. Não é agente funerário, coitado, não é isso não, coitadinho, tadinho, não é isso. É se coloca do lado, e uma palavra de impulsionar a pessoa para sair desse momento de passividade. É isso que significa consolador, à luz das Escrituras, no campo espiritual. Ok? Amém ou amém? Por que encorajar? Porque muitas vezes, querido, nós vamos ter momentos que nós não fizemos absolutamente nada de errado, mas precisamos passar por provações para que pessoas possam ser
abençoadas. Tá? Tem pessoas que precisam, né, ser abençoadas. Eu pego como texto, lá no livro de Daniel, quando Daniel, 3 vezes por dia, ele falava com Deus, ele orava a Deus, e as Escrituras dizem que foram procurar algum mal nele. Então, ele tomava conta de 40 províncias, né? Ele vem dos hebreus, vem para a cultura dos cananeus, aprende a cultura, Deus o prospera, e agora ele é colocado como governador. Ele toma conta de 40 províncias, né? 40 cidadelas, ele estava ali. Isso cria ciúmes, isso cria inveja. Você vai falar inveja do quê, queridos? Quantas pessoas gostariam de ter a saúde que você tem, ter a família que você tem, ter o trabalho que você tem, ter a pele que você tem, sabe, os brilhos nos olhos que você tem. Quantas pessoas gostariam? Tem muita coisa. Olha, se você olhar o brilho de Cristo na tua vida, o ímpio não tem. Então ele prospera, ele cresce, ele vai sendo exaltado por Deus. Só que aqueles que queriam o mal dele, foi um decreto, para não somente para encher o coração do rei de soberba, mas para derrubá-lo. E diz, faz o decreto que ninguém durante um mês poderia falar com outro Deus, a não ser com aquele rei, não poderia se dobrar ou adorar. Você coloca o que você quisesse. Era uma armadilha, e sabia que Daniel, ele não negaria o seu Deus. Porque as coisas não são mais importantes do que Deus. 40 províncias não corrompeu o coração dele. O decreto não corrompeu o coração dele. Ele ele sabe que ia ter uma luta, ele sabe que ia ter uma batalha. Ele não foi na ignorância do caso, ele sabia, ele falou, mas o meu Deus vai estar comigo. Então, muitas vezes, querido, as batalhas vêm, mas não ponha, né, culpa em Deus. Deus é culpado, eu fiz certinho, por que está acontecendo isso comigo? Meu irmão, tem gente olhando para você que precisa do testemunho da sua vida. Levanta a cabeça e vamos embora. Diz as Escrituras que quando o decreto chega, Daniel vai lá, faz a mesma prática, não deixa de falar com Deus. Eles vão lá e falam, Daniel está lá orando com o seu Deus, e tem um decreto que não pode se dobrar diante de Deus, ele está lá orando, e a palavra de rei não volta atrás, ele tem que morrer. Aí o rei diz, então vamos pôr na cova dos leões, mas com o coração pesar, diz a Escritura, porque Daniel era amigo dele. Ele foi engodado. Tem pessoas que é engodada por outras, e você fala, mas essa pessoa é tão minha amiga, como é que fez um negócio desse? Foi engodada, ela foi contaminada, e agora não tem a jeito, o prejuízo chegou. Existiu o quê? Uma grande batalha no coração do rei. A Bíblia vai dizer, lá no versículo de número 20, de Daniel, eu acho que é no capítulo 6, se não me engano, deixa eu ver aqui se eu acho. É rapidinho, só um minuto. Vê se é 6 mesmo aí. Cadê os bons de Bíblia aí? Daniel 6, 20. Bora lá. Diz assim. Chegando-se a cova, olha só, 19. Pela manhã cedo se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões, porque ele foi engodado, ele foi contaminado. Acordou, já foi lá, né? Nem dormia, fez um jejum. Chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. Você imagina a batalha desse homem. Por causa da soberba dele, uma pessoa foi lançada inocentemente para morrer. Você imagina a batalha na mente desse homem a noite toda. Para você que está ouvindo, parece moleza. Mas você imagina, né, quando alguém... Uma vez, vou falar aqui, Douglas queria, né, mandamos o Douglas fazer um curso lá em São Pedro. Lembra? Né? Vai lá, Douglas, faz um curso lá e tal. Isso aí tem alguns anos, né? Eu não lembro, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Mais ou menos, foi fazer um curso em São Pedro. Ele veio falar comigo, vai lá nas águas de São Pedro, fazer curso e tal, aquele negócio todo. Ele pega o ônibus, vai viajar para São Pedro. Quando chega lá, a gente, por falta de experiência, tudo, a cidade toda fechada, não tinha onde ele ficar. Aí ele me liga, pastor, estou aqui na rodoviária, está tudo fechado, cidade do interior. Aí a minha esposa, meu Deus, o que nós vamos fazer com esse rapaz lá nas águas de São Pedro? Você não dorme à noite.
Vocês estão entendendo? Quando a gente vem para a praticidade, que não é tão distante da gente as coisas, porque a responsabilidade daquele que deu a palavra, vai que dá certo, vai que vai funcionar. Pode não ser seu filho, mas você vai prestar conta dessa vida. Diante de Deus, nós estamos falando de campo espiritual. Então aqui o rei, imagina a noite toda ele fez jejum. O cara não era crente, gente. Você imagina o remorso, a batalha na mente. Ele vai de manhã cedo com voz triste. As escrituras, elas são muito claras, com voz triste. E Daniel responde: vive o rei, que o Senhor mandou o seu anjo. Olha só, você imagina, queridos, não é? A energia, a força, o vigor espiritual neste homem. Ele chega e fala assim: olha, que todos reconheçam o Deus de Daniel. Daniel, ele passou por aquele momento de guerra, por aquele momento de batalha espiritual, afronta, foi, sabe, contaminaram a vida dele, não tinha dolo algum. Mas o reino todo ficou sabendo que Deus era com ele. A luz, ela vai prevalecer sobre as trevas. Viu? A luz, ela sempre vai prevalecer. Parece que você é a minoria, mas calma, gente. Alguém precisa do teu testemunho. Alguém vai ser fortalecido pelo teu testemunho. Alguém tem que passar pelo Getsemane. Alguém tem que ser, sabe, fortalecido através da sua vida. Muitos na área financeira, outros na área, né, comercial, outros na área de relacionamento com filhos, outro no relacionamento conjugal, outro com os pais, outro na parte espiritual. Esse rei precisava de algo da parte espiritual. Não era apenas uma amizade, mas era o poder de Deus se aperfeiçoando na vida de Daniel. Ele precisava disso. E aí Deus consola Daniel mandando um anjo. Daniel, estou contigo aí. E todo o reino ficou sabendo o poder de Deus. Amém? A Bíblia vai nos falar também em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 9, a viúva de Serepta. Vocês conhecem? A viúva de Serepta era uma senhora, já viúva, com filhinho, não tinha nada para comer. O profeta já tinha ali profetizado em Samaria que não ia chover durante 3 anos e 6 meses. E Deus, a escassez já era grande, já não tinha água no Rio Jordão, né? O corvo já não trazia alimento para ele. Deus fala assim: vai para Serepta. Aí eu vou chegar lá numa mulher que é rica, pobre. A mulher estava passando por uma batalha espiritual monstro. E qual é essa batalha? Quando ele chega lá, diz assim: olha, eu quero um bolo, uma farinha, faz alguma coisa, você só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu e meu filho vamos comer e aí nós vamos esperar a morte. Olha só, irmãos, olha que negócio é esse. Você imagina você e a sua família sem saída, sabe, as portas se fecharam, não tem saída, agora nós vamos quebrar. Tem pessoas que tiram a sua própria vida, né, se entrega, faz pacto, né, espirituais aí com demônios. Mas Deus trouxe Elias, que também não tinha nada, mas ele levou o quê? A presença de Deus para a casa daquela mulher. A presença do Senhor entrou na casa daquela mulher e disse assim: não, você vai fazer um bolo primeiro para mim. Olha que coisa interessante. Tem que ter coração, irmãos. Tem que ter coração. Ela olha para ele, ele vem lá do Jordão, né? Deve estar faminto. Fala: eu vou dar para ele, nem eu nem meu filho. Mas ali representava o Espírito Santo dizendo: olha, eu vou te trazer consolo, eu vou te trazer conforto, eu vou guardar. E ela pega tudo aquilo que ela tem, que para você pode ser pouco, mas para ela é tudo. Era para o filho dela, ela tira da boca do filho dela. Irmãos, é só Deus. Ela tira da sua própria boca e da boca do filho e entrega ali para Deus. O azeite não faltou e nem a farinha. Você imagina o consolo, o conforto que traz: Deus é comigo. Quantas portas foram sustentadas por Deus para fortalecer o meu coração e fortalecer o coração daquelas pessoas que estavam olhando para mim? Quantas vezes? Eu acho que eu já contei aqui, irmãos. Mas eu quero repetir, tenha paciência comigo.
Certa vez fomos fazer um evento, em torno de 2.000 e poucas pessoas na rua. Alugamos barraca, chamamos DSV, tudo que podia ser feito, 2.000 e poucas pessoas. 700 espetinhos de churrasco que nós fizemos. Acho que foi 120 quilos de batata, para fazer batata para os jovens. Eu não sei se foi mais de 50 bolos. E a temperatura dizia que ia chover. Vai chover e nós vamos perder tudo. Tudo pronto. Eu cheguei aqui na igreja numa quinta-feira como hoje. O evento era no sábado. Estava tudo pronto, tudo acertado já. Não tinha como voltar mais. Eu falei para a igreja, nós vamos fazer um jejum, porque Deus não vai deixar chover. E a temperatura ia chover. Irmãos oraram para mim não ser envergonhado. Vocês acreditam nisso? Irmãos oraram para mim não ser envergonhado. Meu Deus, o pastor vai ser envergonhado. A igreja vai quebrar, vai ser um vexame total. E os irmãos começaram a orar. Aí eu cheguei nas creches e comecei a falar, olha, a partir de agora, amanhã cedo, todo mundo em jejum. A gente não contrata por religião, a gente contrata por profissionalismo. Só que tem pessoas que não professam a nossa fé. Falou, não vou ficar sem comer. Aí a uma foi incentivando, não, mas a gente faz. E todo mundo fez. Todas as pessoas fizeram, E nós abrimos no sábado a festa. Lotou, a rua lotada, tudo lotado, não tinha onde pôr gente. Polícia, aquela, sabe, vendendo. E eu olhava para o céu, tem misericórdia, vendendo e tal, aquele negócio todo. Fizemos um show gospel lá na rua, e foi aquele negócio, sabe, com palanque e tudo. Meu irmão, eu vou falar para você, foi um negócio ali, né, de bênção. Acabou, era 10h30 da noite, acabou. Recolhemos tudo, limpamos, 11 horas, caiu um toró, irmão, aqui na Zona Leste, alagou tudo. Eu falei, obrigado. A mão de Deus sustentou as comportas do céu. Quantas pessoas foram abençoadas? A igreja inteira aqui no domingo, a igreja toda lotada. Pastor, que benção. Falei, que benção, mas eu não dormi. Que benção, mas eu sei que eu sofri. Fui moído, fui esmagado. Mas foi uma benção. Alguém tem que passar pelo Getsemane. Quantas pessoas foram fortalecidas? Quantas pessoas foram abençoadas na creche? Famílias inteiras. Para você pode ser pouco, mas para mim foi uma ordem de Deus que eu criei e eu fiz. Mas eu sei que eu fiz, mas com o coração apertado. Que batalha. 2 dias sem dormir. Mas eu cria que alguma coisa ia acontecer e Deus fez o melhor. Em nome de Jesus. Você não está sozinho, irmão. Nenhum de nós entra numa batalha sozinho, viu? Nenhum de nós. Para Elias, Deus levantou Eliseu. Para o apóstolo Paulo, Deus levantou Barnabé. Para Samaria, faminto, vendendo a cabeça de jumento por 25 ciclos de prata, dando os filhos, ele levanta 4 leprosos. Para você e para mim, ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou o Espírito Santo. A gente não está sozinho, não. Ele está com a gente. Nós não estamos sozinhos, não. Deus, Ele nos anima na hora da aflição. Ele nos fortalece na hora da angústia. Jesus diz lá em Mateus 26:39. Põe para nós, filha. Olha só que coisa interessante. Mateus 26:39. Diz assim. Aleluia. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O que não é possível para Deus? Olha, Jesus está falando, se é possível, afasta de mim. O que não é possível para Deus? Quantas pessoas estão dizendo, Senhor, se é possível, tira de mim essa depressão. Se é possível, tira de mim essa angústia. Se é possível, tira de mim
essa vontade de revanche. Tem alguma coisa que não é possível para Deus? Claro que é possível, mas muitas vezes nós estamos passando por todas essas situações para fortalecer alguém. Jesus, ele sabia que era possível, mas contudo, a sua entrega para a morte foi entrega para a nossa vida, para nos consolar. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Ele lutou as nossas batalhas para que a sua paz possa reinar no nosso coração. Jesus. Amém ou amém? A Bíblia nos fala, há momentos que passamos para se tornar mais forte, mais maduro. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Essas coisas também removem as nossas impurezas. E valores eternos vão sendo acrescentados dentro de nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Muitas coisas acontecem para nós não sermos orgulhosos, soberbos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Outras coisas acontecem ou passamos por ela para que a nossa dependência a Deus seja cada dia maior. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. A comunhão com os nossos irmãos em Cristo é necessário. E muitas vezes entramos e saímos sem ter a verdadeira comunhão, sem ter a empatia, sem ter aí a graça sendo transmitida uns para o com o outro. E muitas vezes aparecem situações para nós termos essa comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 26. Outras situações aparecem para nos ensinar a confortar uns aos outros, se colocar do lado, ter empatia. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 5. Outras situações acontecem para aumentar a nossa fé através da disciplina. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6. O testemunho da graça de Deus. Se fosse por mim mesmo eu não conseguiria, mas a graça de Deus, o favor de Deus abundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Testemunho da graça de Deus, 1 Pedro 3, versículo 13 e 7. Que não somos feitos pelas nossas vontades, mas para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela possa ser aperfeiçoada na nossa vida. Eu quero te dizer que é uma palavra de Deus no meu coração e eu quero pôr no teu. Deus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Vai ter batalha sim, irmão. Eu não posso negar e nem passar a camuflar. Mas o Senhor é aquele que nos consola, é aquele que vai estar conosco em todo o tempo. A igreja de pé.